Olá, turma. Bom, aconteceu o que eu tinha previsto, que eu falei com vocês na aula passada. Eu estou numa banca de concurso, né, que começou ontem, o concurso começou ontem, levou boa parte do dia, e hoje, terça-feira, dia 19, a partir de 11h30 até lá pelas 7, 7h30, eu vou estar nesse concurso. Mas eu não queria deixar de dar aula. Então, experimentar essa nova modalidade. Que vou gravar a aula, vou postar para vocês, né? Espero que vocês assistam lá. Vou tentar fazer ela o mais curta possível. O objetivo é terminar o que ficou faltando lá para a gente ver do capítulo 2 do Faules, né? Eu não quero usar esse método muito, não, só em situações de necessidade mesmo, né? Eu prefiro assim, a aula presencial, né? Ao vivo. Então, o tópico da aula de hoje, né, final do que ficou faltando para a gente, capítulo 2, deixa eu compartilhar minha tela ali. Agora nem posso perguntar para vocês o que vocês estão vendo, né? Porque vocês não estão aí vendo agora. Então, eu vou parar de compartilhar, e para ter certeza que eu estou compartilhando o que eu quero compartilhar. É isso aí, né? Onda evanescente, matriz de reflexão. Aula de hoje, 19 de janeiro. Isso é o finalzinho que faltou a gente ver do capítulo 2. Nós vamos ver isso nessa aula de hoje e eu vou passar para vocês o primeiro problema prova. Tá? Vou falar com vocês no final da aula, mas quem não tiver paciência, eu vou colocar no Moodle também. Terminando de gravar, na hora que for postar esse vídeo, eu coloco lá no Moodle também o enunciado do que eu proponho que seja o primeiro problema prova. Muito bem, mas então vamos lá. Prometi que a aula ia ser curta, né? A gente viu nessas aulas passadas aí o caso de reflexão interna total, né? Isso acontece quando a gente tem o índice de refração do segundo meio menor do que o índice de refração do primeiro meio. A gente definiu, vamos começar a escrever lá, eu acho que eu vou colocar o desenho, né? Fiz um desenho aqui legal. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o caso que a gente está estudando, reflexão e transmissão, né? A situação é essa aqui. Eu tenho uma onda incidente, a partir de um meio 1, com índice de refração N1, né? Ela encontra essa fronteira de separação. Eu escolhi meu sistema de eixos de tal maneira que o plano de incidência, isso a gente já sabe, tanto o feixe incidente, quanto o refletido, quanto o transmitido estão no mesmo plano. Eu escolhi o sistema de eixos tal que o plano de incidência é o plano XY, né? O eixo Z está saindo aqui da tela. A gente sabe também que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e a gente achou a lei de Snell, né, que relaciona esse ângulo φ, a gente chama de ângulo de refração, o ângulo de transmissão, com o ângulo θ. A gente definiu também, né, um índice de refração relativo, que é a razão entre N2 sobre N1. No caso que isso aí seja menor do que 1, quer dizer, o índice de refração do meio 2, né, desse meio aqui, onde tem a onda transmitida, é menor do que o índice de refração do meio 1, do meio de incidência. Eu estou vindo, por exemplo, de vidro para ar, né? Nesse caso aqui, a gente tem o que se chama de reflexão interna total. Todo feixe vai ser refletido, nada vai ser transmitido. Para ver como isso acontece, né? Lembrando que isso acontece, a gente deduziu os coeficientes de reflexão para as duas polarizações. Vou colocar eles aqui do lado. Quase coloquei do lado. Não, tamanho pequeno, vamos aumentar. Esses R índice S e R índice P são os coeficientes de reflexão, é a razão entre a magnitude do campo elétrico da onda refletida sobre a onda incidente, para a polarização TE, que é esse índice S aqui, o S é o outro nome da polarização TE, né? Que o campo elétrico está transverso ao plano de incidência, e P, polarização P, ou TM, né? Eu tenho esse
coeficiente de reflexão aqui. No caso em que N, né, o índice N, esse N aqui é o índice de refração relativo, né? N é, por definição, esse N2 sobre N1. Nesse caso que a gente está querendo considerar agora, quando N2 é menor do que N1, né, índice de refração N é menor do que 1, esse N aqui, né, que aparece aqui, é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, seno ao quadrado de θ, θ é o ângulo de incidência, né, que é igual ao ângulo de reflexão. Seno ao quadrado de θ é um número que está entre 0 e 1. Né? N é menor do que 1, então isso aqui eu tenho uma raiz imaginária, tanto no numerador quanto no denominador, para os dois coeficientes de reflexão. Né? Então, uma maneira de lidar com isso assim, é eu trocar o sinal, vou colocar menos 1 em evidência dentro dessas raízes de um número negativo, né? Eu coloco menos 1 em evidência, tiro a raiz do menos 1, né? Raiz de menos 1 é i. E aí eu fico com essa expressão aqui para o caso em que n é menor do que 1. Isso aqui está valendo? Tá, isso aqui. Essas expressões por ciência de reflexão aqui estão valendo quando eu tenho n menor do que 1. Né? Tirei a raiz de menos 1 para fora da raiz aqui. O que é um coeficiente de reflexão imaginário? Para essa situação, isso não acontece para qualquer ângulo, né? A gente viu isso também, né? Isso acontece para os ângulos θ, né? em que eu tenho essa raiz negativa aqui. Bom, a reflectância, que é a razão entre energia refletida e energia incidente, refletância, para qualquer uma das duas polarizações, eu defino ela como sendo a razão entre energia, né? Energia refletida, energia da onda eletromagnética, energia da luz, energia refletida sobre a energia incidente. Essas energias são proporcionais ao módulo ao quadrado do campo elétrico das duas ondas. Né? O coeficiente de proporcionalidade é o mesmo. Então, o coeficiente, a reflectância, esse R grande, né, vai ser sempre a razão entre linha, né, que é a amplitude do campo elétrico da onda refletida, né, e o vou colocar o quadrado lá de fora, né? Aí fica o módulo ao quadrado, melhor. Né? Faço a razão entre as magnitudes dos campos elétricos, o módulo das magnitudes dos campos elétricos, eleva ao quadrado, isso me dá a razão entre as energias da onda refletida e incidente. Né? Se vocês fizerem, isso aqui, né, vai ser como os coeficientes de reflexão são essa razão aqui, isso aqui é igual a o Rzinho, para qualquer uma das duas polarizações, tá? É o módulo de Rzinho ao quadrado. Né? Que é isso aqui, né? O módulo de Rzinho ao quadrado, eu vou colocar para os dois, mas para as duas polarizações, é o módulo de R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, né? Se eu tirar isso aqui, eu acho que dá para ver, né? Se eu tirar o módulo ao quadrado disso aqui, eu multiplico esse Rzinho índice S pelo complexo conjugado dele, vai aparecer um cosseno ao quadrado de θ, né? Menos i com mais i vai dar mais 1, então vai dar mais esse termo ao quadrado, seno ao quadrado de θ menos n ao quadrado. Aqui em cima fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que dá 1, né? Menos n ao quadrado. E no denominador é a mesma coisa, né? Vai aparecer cosseno ao quadrado de θ, mais i com menos i vai dar mais 1, né? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ menos n2. Numerador e denominador igual, né? O R vai ser maior do que 1. Para esses casos, vai ser igual a 1. Né? A reflectância é 1. Ou seja, a energia da onda eletromagnética é totalmente refletida. Ok, o que eu quero ver agora, né? Isso a gente viu nas aulas passadas, o que eu quero ver agora é algumas consequências disso.
primeira coisa que a gente vai ver é a onda evanescente, que é um fenômeno inteiramente análogo ao tunelamento que a gente estuda em mecânica quântica. Eu não sei se todos vocês encontraram tunelamento, mas acho que ele aparece até, já é estudado em introdução à mecânica quântica, né? Esse fenômeno de onda evanescente que a gente vai ver aqui é inteiramente análogo ao tunelamento. Por quê? Porque é um fenômeno característico de ondas. Ele ocorre para ondas eletromagnéticas, como a gente vai ver em seguida, então ele ocorre com as funções de onda também, que a gente usa para descrever a probabilidade de achar partículas, né? Em mecânica quântica. Mas para entender isso aqui, né, vamos voltar nessa análise aqui, nessa figura de cá, a gente usou isso, a amplitude do campo elétrico transmitido, o E duas linhas, né, o E transmitido, eu vou copiar essa figura para a próxima, vou copiar essa figura aqui para a próxima página. Talvez eu possa diminuir ela um pouquinho, né, para ganhar um pouco de espaço aqui. Não ficar... Não vai dar muito certo, não. Vamos deixar ela desse tamanho aqui. Ela não diminui proporcionalmente, não. Deixa assim. O campo elétrico da onda transmitida, o E duas linhas vetor, não, que eu posso chamar de E transmitido também, é dado por essa expressão aqui, uma onda eletromagnética. Aqui é essa aqui. Isso aqui é o campo elétrico da onda transmitida. Ele tem módulo E duas linhas e ela oscila no tempo e no espaço com K duas linhas R menos ômega T. O K duas linhas, né, está no plano XY, plano de incidência. Então, K duas linhas R vai ser isso aqui, ó. O K duas linhas R, que aparece aqui no argumento exponencial, é o módulo do vetor K duas linhas, né, o vetor de propagação da onda transmitida, vezes x, que é a componente x do R, né, seno de φ, né, essa parte aqui do R, né, menos K duas linhas y cosseno φ. Menos porque o K duas linhas está para baixo, né, y positivo é para cima. Tá? Então, K duas linhas R, eu vou colocar esse K duas linhas R naquela expressão lá em cima. Mas antes de fazer isso, olha, eu posso relacionar o seno φ, o cosseno de φ. Vou tirar essa expressão do cosseno φ ali. O cosseno φ, eu posso usar a lei de Snell. A lei de Snell... Posso usar a lei de Snell aqui para fazer aparecer o ângulo de incidência θ. A lei de Snell, ela me diz que N2 seno φ é igual a N1, né, seno θ. Ou seja, o seno de φ vai ser igual a N1 sobre N2, seno θ. N1 sobre N2 é o inverso do que a gente definiu como índice de refração relativa. Né? O índice de refração relativa, o N, a gente definiu ele como N2 sobre N1. N1 é o índice de refração do meio de incidência, N2 é o índice de refração do meio para onde a onda vai ser transmitida. Então, isso aqui é seno θ sobre N. Esse é o seno φ. Bom, posso achar uma expressão para o cosseno φ. Cosseno ao quadrado de φ é igual a 1 menos seno ao quadrado de φ. Então, vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ sobre n ao quadrado, né? Estou usando essa expressão aqui para seno φ, que eu tirei da lei de Snell. Então, o cosseno φ, que apareceu aqui na minha expressão por K duas linhas R, cosseno φ é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ sobre n ao quadrado. No caso que a gente está
tá olhando, né? Assim, se eu tiver para um ângulo maior que o ângulo θ crítico, onde ocorre reflexão interna total, tá? Então, esse número aqui vai ser menor do que 1. Eu tenho uma raiz negativa. Então, para esses casos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou inverter o sinal dentro dessa raiz aqui. Fazer isso aqui é menos 1, né? Eu multiplico por menos 1. Dentro da raiz aqui eu tenho menos 1. Isso aqui, ó. Deixa eu ficar falando, vamos escrever, né? Isso aqui é igual a raiz de menos 1 vezes seno ao quadrado de θ sobre n ao quadrado menos 1. Troquei o sinal dentro da raiz. Tiro a raiz do menos 1. Né? E isso aqui vai dar I vezes a raiz quadrada de seno ao quadrado de θ sobre n ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui é o cosseno φ. Então, tem uma expressão aqui para cosseno φ em termos do θ, para esses casos de reflexão interna total, que eu posso usar naquela expressão lá em cima. Né? Vou deixar o seno φ por enquanto. E vou escrever essa expressão aqui para K duas linhas escalar R, né? Vou substituir aquele cosseno φ ali em cima. Tá? Esse cosseno φ que aparece aqui. Então, guarda essa expressão aqui. Eu vou ter isso. O que eu fiz foi substituir nesta expressão aqui, eu substituí esse cosseno φ, né, por essa expressão em termos I raiz quadrada de blá, 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 né, que está aqui, ó, I, né, o Y que já estava lá, né, a raiz quadrada do jeito que eu disse. Tá? Agora eu preciso da expressão. Ok, a gente estava olhando para a expressão, deixa eu copiar ela de novo aqui, né, a expressão do campo elétrico da onda transmitida, que é o vetor, duas linhas, né, a amplitude dela, vezes esse termo que oscila no tempo. E nós achamos uma expressão aqui para K duas linhas escalar R, ok? Então, eu vou colocar esse K duas linhas escalar R nisso de cá, o que vai aparecer? Vai ter um termo que é K duas linhas X, né, seno φ, né, que aparece aqui, exponencial de I, K duas linhas X seno φ, mas vai ter uma exponencial de I vezes esse I aqui. I vezes menos I dá 1 mais 1. Não? Então, essa expressão aqui, já vou pôr o resultado, tá? Eu vou pôr o resultado. Eu vou definir, vamos definir um termo alfa, tá? Alfa, por definição, só definição. Algumas expressões eu escrevi, outras eu copiei do livro. Isso aqui é a definição do que é o que eu estou chamando de alfa. É esse cara aqui, ó, K duas linhas, tá? Vezes essa raiz quadrada, ok? Onde que ela vai aparecer? Na hora que eu fizer exponencial aqui na expressão a exponencial de I elevado a este K, I com menos I vai dar mais 1, né? Vai aparecer um exponencial de alfa Y. Ok? Menos alfa y, né? Vai ser stop. Vamos copiar isso aqui. Ó. Não copiei. Copiei a mesma coisa de antes. Eu quero copiar você. Ctrl C, Ctrl V. Está aqui, ó. A expressão para o campo elétrico da onda transmitida, tá? Essa exponencial imaginária aqui, com esse I, apareceu o E a menos alfa Y. E alfa é um número positivo. Né? A gente inverteu o sinal da raiz para esse número aqui ficar positivo. K duas linhas é o módulo do vetor de propagação da onda transmitida. Então, isso aqui é um exponencial decrescente. Tá? Esse termo... Posso olhar essa expressão agora, né? A amplitude da onda transmitida é um E duas linhas,
Né? Olha, eu estou no caso de reflexão interna total e estou olhando o que acontece com a onda transmitida. O que acontece com a onda transmitida? A amplitude dela, que é esse termo aqui, né? Ela decai exponencialmente. A exponencial imaginária, exponencialmente, é a amplitude, né, da onda transmitida. Decai exponencialmente ao longo de y, que é a direção onde a onda iria ser transmitida. Né? A onda incidente está aqui, eu voltei para o slide anterior, né? Y menos y. Y é essa direção perpendicular ao plano de separação entre os dois meios. Tá? Então, nessa direção aqui, a amplitude da onda transmitida decai exponencialmente. Mas eu tenho uma amplitude ali dentro, né? Para valores de y muito pequenos, eu tenho uma certa amplitude. E esse termo aqui, isso aqui é a exponencial imaginária que sobrou, né? É o E elevado a I kx seno de aqui está como K1, né? É porque eu defini um K1. Deixa eu ver. Esse K1 aqui, ó, eu defini esse K1 antes dessa expressão, né? K1, por definição, é K2' seno de θ sobre N. Vou trocar a cor. K2' seno de θ sobre N. Quem quer seno de θ sobre N é o seno φ. Não? A gente tinha uma expressão aqui para... Nós temos uma expressão para cosseno φ, que eu usei lá, e tem uma expressão para seno φ. Seno φ é seno θ sobre N. Ok? Conclusão. Não? A amplitude da onda transmitida, num caso de reflexão interna total, vai falar, mas é zero, né? Porque refletiu tudo. Não, existe uma onda que a gente chama de onda evanescente. A onda eletromagnética, o feixe de luz que sofre reflexão interna total, ele penetra um pouco na região proibida, né? no meio de índice de refração menor. Ele está vindo do meio de índice de refração maior, N1, né? É totalmente refletido na fronteira, mas a onda entra um pouquinho ali naquele meio onde ela não vai estar. A energia é totalmente refletida. Tá? A energia é totalmente refletida, mas você tem uma chance, se você medir, né, se tiver um detetor de campo elétrico ali bem perto da fronteira, dentro do meio 2, estou resistindo à tentação de copiar a figura, essa figura aqui de novo. Ó. A onda incidente veio aqui, ela é totalmente refletida, o ângulo θ é maior que o ângulo θ crítico, onde ocorre a reflexão interna total. Então, toda a energia volta, a gente viu que a refletância, né, que é a razão entre energia refletida e energia incidente, é 1. Refletância é 1 para a reflexão interna total. Então, toda a energia é refletida. Mas se eu colocar um detetor de campo elétrico aqui, ó, próximo da fronteira, eu consigo detectar um campo elétrico. Esse campo elétrico decai exponencialmente à medida que eu ando aqui na direção Y. É o que eu estou vendo aqui, né? A amplitude dele decai exponencialmente, né? Com Y. Né? Mas tem uma onda ali, ó, tem uma onda que oscila com esse K1, né? Que é um K2' seno θ sobre N, né? E é uma onda que está andando na direção X, ela está andando paralela à fronteira. Não? Paralela à fronteira entre os dois meios. Esse fenômeno de penetração da onda eletromagnética, penetração do feixe de luz, né? Mesmo em ângulos de incidência maiores que o θ crítico, maior que o ângulo para reflexão interna total, ele é, como eu disse antes, é completamente análogo ao fenômeno de tunelamento quântico. Tem um jeito legal de demonstrar esse efeito, que é colocando dois prismas. Vamos copiar mais uma figura aqui do livro. Eu devo dizer que eu já tentei fazer isso, não tentei assim, com muito afinco, não. Assim. Eu tentei fazer isso, não consegui, não. A ideia é a seguinte, né? Você pega um prisma de vidro, você precisa de dois prismas de vidro. Pega um prisma de vidro, esse é 90 graus, esse é 45, esse é 45. Por que esse prisma é conveniente? Porque aí você joga um feixe de luz aqui, né? Perpendicular a essa fronteira de cá, ele vai entrar no vidro, né?
E quando ele chega nessa fronteira, ele tem um ângulo de incidência que é igual a 45 graus. Já que esse ângulo é 45 graus, o ângulo de incidência aqui, o ângulo normal, né, é 45 graus também. Para o vidro, o ângulo crítico é 41 graus. São 45 graus, eu estou maior que o ângulo crítico. Acontece a reflexão interna total. Aí eu chego a um outro prisma, né, igual, muito pertinho desse de cá. Tá? Muito pertinho desse cara. Quando está bem perto mesmo, de repente aparece uma onda aqui. É um tunelamento. O feixe de luz passa por essa região aqui de ar ou de vácuo, né, que é proibida. É exatamente uma demonstração de tunelamento. É exatamente análogo ao que acontece no tunelamento. Tenho certeza que vocês já viram tunelamento, né? Tunelamento, que é um fenômeno que a gente vê em quântica, acontece, por exemplo, quando a gente tem, assim, ó, tem um poço de potencial. Tá? Então, isso aqui é um poço de potencial. Então, essa aqui ó, é energia potencial. Energia potencial para minhas partículas, por exemplo, para elétrons, né? Isso dá para a gente fazer na prática, né? Eu trabalhei anos com isso aqui. Eu fiz pesquisa em tunelamento quântico, materiais semicondutores, muito tempo, né? E você constrói uma estrutura como essa com materiais semicondutores. Você cria um poço de potencial para elétrons. As energias aqui dentro são quantizadas, né? Eu tenho um elétron aqui dentro, vou colocar um elétron aqui dentro, Esse elétron fica preso aqui. Se ele tem uma energia menor do que a altura da barreira, ele não pode sair, não? É como um feixe de luz que está aqui dentro desse vidro. Ok? Está aqui, ele não vai sair. Mas, se você colocar um outro poço de potencial muito perto desse primeiro, então vamos diminuir. Isso aqui estava indo para o infinito. Ó. Eu coloco um outro poço de potencial. Vamos refazer meu potencial aqui. Coloco uma barreira e coloco um outro poço de potencial aqui. Tá? Aí tem uma chance finita e uma chance boa, uma chance que depende da altura dessa barreira de potencial, da energia do elétron e da espessura da barreira. Existe uma chance de você encontrar o elétron do lado de cá, no poço do lado de cá. É o fenômeno que a gente chama de tunelamento, né, que é exatamente análogo a isso de cá, ao que você vê com o feixe de luz. Tá? Você aproxima o prisma de vidro e o feixe de luz aparece no outro prisma, apesar de ter essa região proibida ali para o feixe de luz, nessa região de ar, de índice de refração menor do que o índice de refração de vidro. Como eu disse, assim, eu já tentei fazer um experimento desse aqui com 2 prismas de vidro. Mas não tentei, assim, não consegui ver isso não, tá? Mas é porque você tem que fazer com cuidado mesmo. Você precisa de 2 prismas com faces muito lisinhas, né? E realmente a gente precisa aproximar eles muito. Eles têm que estar numa distância que começa a ser comparável com o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda de luz visível é da ordem de 500 nanômetros, é da ordem de meio micro. Então, tem que aproximar esses prismas pelo menos de 1 micro, né? Sem encostar um no outro, né? Com as faces paralelas. Então, você tem que fazer uma montagem cuidadosa, ir aproximando devagarzinho. Já vi demonstrações, assim, filminhos, assim, mas não consegui fazer eu mesmo. Eu tentei uma vez só, chegando o prisma na mão mesmo, não dá certo. Você tem que montar ele num estágio, né, ótico desses e chegando bem pertinho. Funciona, tá? Funciona. Vocês têm que ter fé. Então tentem fazer, né? Um outro jeito de demonstrar, né? Vou aproveitar isso aqui mesmo, uma outra maneira de demonstrar, que também é muito legal, outra maneira de demonstrar. Isso era uma coisa legal para o Elmo fazer na sala de demonstrar a onda evanescente. Essa onda que penetra na região proibida, né, na região onde o índice de refração é menor do que o índice de refração da região de incidência, ela é chamada de onda evanescente. Uma outra maneira de demonstrar essa onda evanescente, mostrar que a onda entra no outro meio, é fazer uma coisa assim, ó. Faz uma montagem. De novo, estou usando um prisma de vidro, né? Jogo a luz aqui
normal à superfície desse prisma de vidro, ela vai atingir esse lado maior do prisma com um ângulo de 45 graus. Se ela é ortogonal a essa face de cá, 45 graus é menor que o ângulo crítico, então toda a luz é totalmente refletida, mas se a gente chegar a uma ponta metálica bem fininha, aqui, bem perto desse ponto onde o feixe de luz incide, tá? De repente aparece uma luz que é refletida por essa ponta metálica. Você chega a uma ponta metálica ali, você reflete a onda evanescente e afasta ela do prisma. Tá? Esse aí eu nunca tentei fazer, não, mas deve ser legal, né? Como eu disse, assim, isso é um bom desafio. Assim, se o Elmo não fez isso na sala de demonstrações ainda, fica uma sugestão aí para ele fazer esse tipo de demonstração. Tá? Mas se não tiver nenhum elemento perturbador no outro meio, assim, se eu não tenho esse segundo prisma de vidro aqui, eu não tenho nada metálico aqui, isso aqui é ar, né? O outro lado aqui, fora do prisma, só tem ar mesmo, né? Essa onda que vem aqui, ela é totalmente refletida mesmo. A energia da onda é totalmente refletida, nada passa para o outro lado de lá. Eu consigo detectar um campo elétrico, se eu chegar a um detetor de campo elétrico muito pertinho da fronteira, né? Mas a energia não passa. Né? Uma ideia que eu gosto de pensar, uma ideia maluca, assim, a onda chega ali na fronteira, né? Estende a mãozinha do lado de lá, vê se tem alguma coisa, não tem nada aqui perto, eu vou embora ali. E é totalmente refletida de novo. Né? Maneiras malucas de visualizar física. Muito bem, então isso aí é a onda evanescente. Outra coisa que a gente quer ver aqui é mudanças de fase na reflexão interna total. Nós vimos os coeficientes de reflexão, né, para ondas polarização TE e TM. Vou repetir eles aqui para o caso das duas polarizações, né, para o caso de reflexão interna total. Então, esses coeficientes de reflexão, RS, que é para polarização TE, e RP, que é para polarização TM, eles são complexos. Tem essa parte imaginária aqui. Tá? Eu falei antes, né, o quadrado desses coeficientes é sempre 1. Né? O quadrado desses coeficientes, deixa eu colocar isso aqui, eu só falei antes, né? O quadrado desses coeficientes é a refletância. A refletância para polarização TE, né, o R grande S, é o módulo ao quadrado do coeficiente de reflexão, que é a razão entre o módulo ao quadrado da onda, no campo elétrico da onda refletida sobre o campo elétrico da onda incidente. Né? Todos esses dois aqui, se vocês fizerem a conta, como eu fiz de cabeça lá, mas fica exercício para vocês, todos esses dois aqui dão 1. Lembrando que as expressões para coeficiente de reflexão aqui valem para ângulo θ, tal que essa coisa que está dentro da raiz aqui é positiva. Né? O seno ao quadrado de θ é maior do que n2, que é um número menor do que 1. N ao quadrado é um número menor do que 1. É um número... Né? Por definição. Bom, então, esses coeficientes de reflexão, como eles têm módulo 1, e eles, não, o módulo deles, que é a refletância, é 1, não, e eles têm uma parte real ou uma parte imaginária, eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever o RS como sendo, eu copiei a expressão, vou escrever, eu posso escrever o RS como sendo um A elevado, tem uma amplitude A, né, o numerador aqui tem uma amplitude A, é elevado a menos I alfa, tem um fator de fase aqui. E o numerador tem a mesma cara, não? É um A vezes E elevado a menos I alfa. Não? O numerador, isso aqui. A única coisa que troca é a fase. Ali em cima é menos I, aqui embaixo é mais I. Não? A mesma coisa para o RP, para o coeficiente de reflexão, para a polarização TM. Né? Aqui, em princípio, eu tenho uma amplitude diferente, aqui é um B, um fator de fase diferente. É elevado lá em cima é mais, né? Aqui é trocado, isso aqui é mais ou menos. Eu posso colocar o sinal menos aqui, ó. E aqui fica um menos I alfa,
Opa, esse aqui é mais I alfa, né? É mais aqui. E embaixo é um B é elevado a mais I alfa. Para ficar menos o fator de fase aqui é diferente, né? Desculpa, gente. Isso aqui não vai ser alfa. Vou chamar isso aqui de um beta, não, porque o fator de fase, em princípio, vai ser diferente. Tá, para as duas reflexões. Nos dois casos, o módulo ao quadrado, né, que é a refletância, vai dar 1. Né? Claro, a gente está em reflexão interna total. Bom, então, eu posso escrever isso aqui de um jeito mais simples. Eu posso escrever isso aqui, né? Aos poucos aqui. Eu posso escrever isso aqui como sendo... tem o A em cima e embaixo, então isso aqui é um E elevado a menos I delta S. E esse aqui vai ser um exponencial de menos I delta P. Delta S e delta P, né, são as mudanças de fase na reflexão interna total. Né? Esse delta S está relacionado com aquele alfa que a gente definiu antes, delta S é 2 alfa, né? A corta com A, E a mais I alfa vai lá para cima, E a menos I 2 alfa, que dá esse 2. Delta S igual a 2 alfa aqui. E o delta P é 2 vezes o ângulo que eu chamei antes de beta. Usando essas relações, né? Usando essa relação aqui, né? Eu posso, e essas aqui, para o RS e o RP, que me dizem quem que é alfa e quem que é beta, é só fazer uma trigonometria aqui, eu descubro quais são as expressões para essas fases, né? Essas mudanças de fase na reflexão interna total, para uma polarização, para outra polarização TE e TM. Já vou colocar as expressões finais aqui, ó. Os ângulos de fase delta S e delta P são dados pelas expressões, são expressões para tangente, né, de delta S sobre 2, tangente delta P sobre 2, em termos do ângulo de incidência θ. Conclusão, eu tenho uma diferença de fase, né, na reflexão interna total entre as duas polarizações. A polarização TE, esqueci essa aqui, muda de fase para um delta S, e a polarização TM muda por um ângulo delta P. A fase da onda muda. Não? A onda pode atrasar ou adiantar em relação à outra. A diferença de fase relativa entre as duas polarizações, eu vou chamar de delta, não? Diferença de fase das duas polarizações, simplesmente a diferença. É usual fazer delta P menos delta S. Conclusão de tudo isso que eu estou falando, né? Na reflexão interna total, aparece uma diferença de fase entre a polarização TE e a polarização TM. Chegou uma onda não polarizada, né? Incide, está vindo dentro do vidro, incide na fronteira com o ar, ela é totalmente refletida, porque o ângulo θ é maior que o θ crítico, né? Aí, a onda que é refletida, ela tem uma diferença de fase. Aparece uma diferença de fase entre o que é polarização TE, né, e o que é polarização TM. Essa diferença de fase, esse delta de cá, eu posso usar todas essas expressões aqui, delta S, para descrever a diferença de fase delta grande, que é o que interessa para a gente. Vamos copiar e colar aqui, para lá em cima. Delta grande é a diferença de fase na reflexão interna total entre onda com polarização TM e onda com polarização TE. Né? Onda com polarização P e onda com polarização S. É uma diferença de fase que varia com o ângulo de incidência. Θ sempre um ângulo maior do que o ângulo θ crítico, né, para reflexão interna total. O interesse disso aqui é que essa diferença de fase entre as duas polarizações, né, eu posso usar isso
para provocar um atraso entre uma componente e outra da luz não polarizada. Eu posso usar isso, né, para produzir luz circularmente polarizada a partir de luz com polarização linear. A ideia é esse chamado romboedro de Fresnel, né? Copiar a figura do livro aqui, que é isso aqui, ó. Vamos entender isso, Chicago, né? Eu tenho luz linearmente polarizada a 45 graus, eu jogo ela no... É um bloco de vidro com esse formato romboédrico aqui. A luz incide... esse bloco de vidro aqui. Esse aqui que é o romboedro de Fresnel, né? Essa parte, esse bloco de vidro aqui. Então, a luz linearmente polarizada entra ortogonalmente essa fase. O romboedro é construído de tal maneira que esses ângulos aqui, esse ângulo aqui, 54 graus, e esse ângulo, 54 graus aqui, eles são tais que a mudança de fase introduzida nessa reflexão interna total, mais a mudança de fase introduzida na segunda reflexão interna total, provocam um atraso de π/2, um atraso de 90 graus entre as componentes TE e TM. Então, a luz que sai é circularmente polarizada. Então, isso é uma maneira de produzir luz circularmente polarizada, a partir de um feixe linearmente polarizado. Esquecer pano polarizado, né? Linearmente polarizada. Acabei. Ok? Bom, a outra maneira é usar, como a gente viu antes, né, uma placa de 1/4 de onda, uma placa lambda sobre 4, que também introduz uma diferença de fase entre duas componentes linearmente polarizadas. Tem uma luz linearmente polarizada, né? Incido ela a 45 graus, uma placa de 1/4 de onda, a componente vertical fica atrasada em relação à componente horizontal de π/2, se a placa é do tamanho certo. Mas essa aqui é uma outra maneira que tem interesse também. Finalmente, gente, o último tópico aqui é matriz de reflexão. Se a gente entendeu o conceito de matrizes de Jones, esse aqui vai ser tranquilo. Eu posso usar a ideia de matrizes de Jones também para representar a reflexão. Eu posso definir uma reflexão. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar a polarização TM como horizontal, tá? Polarização TM, eu chamo ela de horizontal, está na direção X, né? São duas polarizações ortogonais entre si, né? TE e TM. Então, eu posso escolher TM como sendo X e TE como sendo Y. Essa mesma convenção. TE como sendo vertical. Ou seja, na direção Y. E aí, eu defino uma matriz de reflexão usando os coeficientes de reflexão para as duas polarizações. A ideia, né, é usar essa matriz para dizer o que acontece com a luz. Eu quero ver se a luz incidiu assim, ela tem tal componente de polarização TM, tanto de componente de polarização TE, né, como que vai ser a luz refletida? Eu posso representar a luz refletida, né, posso representar a reflexão por uma matriz que é assim, ó. Tá? Essa é a matriz de reflexão. Não vou dar um nome para ela, porque a minha tentação era dar um nome de R grande, né, ou R, e a gente já está usando essa letra para outras coisas. Então, essa aí é a matriz de reflexão. Tá? Isso aqui é a matriz de reflexão. E como que eu uso isso? Do mesmo jeito que a gente usa as matrizes de Jones. Né? Eu tenho um feixe de luz incidente, né? Que eu posso representar por um vetor de Jones. Luz incidente. Né? Incidente. Eu represento ela por um vetor de Jones. Então, eu coloco aqui, ó,
É um vetor coluna, né? Onde esse termo aqui, que eu vou chamar de A grande, representa a intensidade da componente TM horizontal. Quanto de polarização TM tem no meu feixe de luz incidente? Tem um tanto A. Né? Quanto de polarização TE? Tem um tanto diferente, um tanto B. A luz é não polarizada, ela tem uma componente A de polarização TM e a componente B de polarização TE. Então, esse aqui é o vetor de Jones que representa ela. O vetor que representa a luz refletida, ele vai ser a componente da luz refletida TM é um tanto diferente, um tanto A', né? E a componente TE também é um tanto diferente, B'. Como que eu acho essa linha e B' em termos de A e B? Eu uso a matriz de reflexão, né? Menos RP 0, 0, RS, aplicado em cima do vetor de Jones. Multiplicação de matrizes. Né? Então, isso aqui vai dar, o A' vai ser menos RP vezes A, não? Só isso. E o B' vai ser RS vezes B, ok? Uma multiplicação de matrizes. Esse é o conceito, a gente usa isso para representar a reflexão, né? Se eu estou lidando com polarizações TE, TM, isso é interessante, né? Tem que lembrar que esse RS e RP, né, esses coeficientes de reflexão que aparecem dentro da matriz aqui, eles são funções do ângulo de incidência, são funções de θ. Do mesmo jeito, a gente pode definir uma matriz de transmissão, posso representar a luz transmitida também, uma matriz de transmissão que, vocês adivinharam, vai usar os coeficientes de transmissão. Vai ser uma coisa assim, ó. Né? E eu represento a luz transmitida, isso aqui é a matriz de transmissão. Eu represento a luz transmitida, né, pela ação dessa matriz em cima do vetor de Jones, que representa a luz incidente. Ok? Um exemplo interessante do que acontece, da utilização dessa matriz de reflexão, né? A gente vai considerar a incidência normal. Né? Então, isso aqui é um exemplo. É a última coisa que eu vou fazer antes de falar com vocês os problemas. Daqui a pouco, um exemplo é o seguinte: considerar a incidência normal. Eu estou vendo com luz do meio 1 para o meio 2, né? E o ângulo de incidência θ é 0 graus. Tá? Vamos colocar 0, né? Porque ele pode ser 0 radianos, 0 graus, θ igual a 0. Nesse caso, a expressão para o RP, não vou voltar lá atrás, não, vocês confiram isso, tá? Mas eu faço θ igual a 0 lá, RP vai ser 1 menos N, N é o índice de refração relativo, né? 1 mais N, sobre 1 mais N. Para 0, sendo θ igual a 0, cosseno θ igual a 1, né? Fica para essa expressão aqui. E o RS, né? Que são os dois componentes que eu tenho na matriz de reflexão, também dá 1 menos N, 1 mais N, né? Claro, a incidência normal, TE e TM são a mesma polarização. Não tem diferença entre eles. Então, os dois coeficientes são iguais. A matriz de reflexão, né? Se eu tenho os dois coeficientes, eu tenho a matriz de reflexão que vai ser menos RP, não era? Menos 1, né? 0, 0, mais RS, mas ela está multiplicada por esse cara aqui, né? É menos 1 vezes 1 menos N sobre 1 mais N. Então, vou jogar... deixa eu ter a matriz, eu vou copiar ela de cá, né? A matriz de reflexão... Não sei se fica mais bonito que eu escrevi, não, mas é isso aqui, né?
Só troquei 1 menos n para o lado de cá. Essa é a matriz de reflexão, né? Lembrando que esse n é N2 sobre N1, né? Por definição. Bom, vamos analisar, usando as matrizes de reflexão, reflexão de luz circularmente polarizada, incidência normal. Então, eu vou jogar luz circularmente polarizada em incidência normal. Aí aquela questão, né? A esquerda ou a direita, eu vou colocar a direita, eu estou usando, para não ficar mais confuso do que já é, estou usando a convenção que o Faules usa. Eu olho da fonte, né? Então, luz circularmente polarizada, a fonte está aqui no meu nariz, a luz está indo assim, ela está rodando no sentido horário, né? Então ela está rodando à direita. Isso aqui é a luz circularmente polarizada à direita. A luz que está indo na direção do meu polegar e está girando no sentido horário. Ela é representada por uma matriz assim, ó, 1 menos I. Ok? Bom, então agora eu vou refletir essa luz, não? Em incidência normal. A matriz de reflexão é essa aqui. Quero saber como é que vai ser a luz refletida, como que vai sair a luz refletida. Então, vamos lá. Ó. A matriz de reflexão é 1 menos N sobre 1 mais N. Os componentes aqui são menos 1, 0, 0 e 1. A luz que é refletida é essa luz 1 menos I. A luz incidente é essa aqui, né? Circularmente polarizada à direita. E agora, como que vai sair a luz refletida? 1 menos N sobre 1 mais N, que é uma constante aqui. Né? E o vetor de Jones da luz refletida é menos 1 vezes 1 dá menos 1, né? 1 vezes menos I dá menos I. Só isso, não? Que é igual a 1 menos N sobre 1 mais N. Vou passar o sinal menos para o lado de fora, ficou um menos aqui. Né? E aqui dentro ficou 1I. Isso é luz circularmente polarizada à esquerda. Eu troquei a fase aqui, né? Em vez de menos I, eu agora tenho I. Então, isso muda qual componente que está atrasada. Isso aqui é luz circularmente polarizada à esquerda. Ela está rodando no sentido contrário. Eu joguei luz circularmente polarizada à direita, a luz na incidência normal, né, na superfície, a luz que volta está girando no sentido contrário. Legal, né? Eu inverto o sentido de rotação do feixe de luz. Eu transformo luz circularmente polarizada à direita em luz circularmente polarizada à esquerda. Eu mudo um pouco a amplitude dela, né? A amplitude diminui. Tem um fator aqui, 1 menos N, 1 mais N, né? Que é um fator menor do que 1. Claro, eu não posso ganhar energia, eu posso perder energia, que é o que acontece aí. Né? Ok, gente, isso é um exemplo, né, do uso das matrizes de reflexão. Você chega nessa conclusão que a luz circularmente polarizada inverte o sinal de um jeito muito rápido, né, sem dúvidas. Posso fazer isso no braço também, mas aqui é muito mais rápido. Ok, com isso aí a gente termina o capítulo 2, então está no momento perfeito para falar o primeiro problema prova. Vou colocar ele aqui, mas eu coloco o enunciado também lá no Moodle. Primeiro problema prova. Não lembro mais quanto que vale isso. Eu lembrava, mas aí vocês me fizeram mudar, me convenceram a mudar o valor do problema, mas vale lá X pontos, quanto que ele vale, está lá no Moodle, tá? Vocês têm até terça-feira entregar, até terça-feira que vem. Hoje é dia 19, então terça-feira que vem é dia 26. Até terça-feira, dia 26 do 1, 2021.
preferência até o momento da aula, mas já que eu falei terça-feira, pode ser até meia-noite terça-feira. Pode entregar no Moodle, eu coloco um link lá no Moodle para entregar nessas atividades do dia 26, tá? Coloco um Moodle. Se não der, se der algum problema, manda por e-mail, sei lá, manda por Sedex, iFood, sei lá, qualquer jeito, tá? Que chegue em mim num formato que eu consiga ler. Pode ser em PDF, pode ser em Word, pode ser em LaTeX, pode ser uma foto, né, imagem JPG, uma forma que eu consigo, pode entregar, uma forma que eu consiga ler, tá? Então, o que eu quero? O que é o problema propriamente dito? Eu quero uma solução detalhada. O que é uma solução detalhada? É bem explicadinha, tá? O que é bem explicadinho? É um jeito que qualquer colega de vocês consiga entender. É individual, tá? Cada um tem que fazer um, mas é o mesmo problema para todo mundo, tá? Então, cada um vai fazer uma solução detalhada. Claro que vocês podem discutir, conversar, etc., mas não copiam, façam sua própria solução. Vocês podem discutir as dúvidas, mas não olhe o problema do outro e copia, não. E, na verdade, não vai ser um problema só, não. Mas são os problemas do Faules 2.5, 2.6 e 2.7. Três problemas. Na verdade, esses três problemas são um problema só. É como se fosse a parte A, B e C do mesmo problema. Você começa no 2. Eu podia mandar o 2.7, mas aí para fazer o 2.7 você vai ter que fazer o 2.6 e para fazer o 2.6 você vai ter que fazer o 2.5. Então, é melhor já fazer na ordem, tá? E não é complicado, não, tá? Vocês vão fazer isso, se vocês tiverem tempo hoje, vocês fazem isso hoje mesmo. Uma solução bonitinha, bem explicada, tá? Entregar até dia 26/1 pelo link do Moodle ou de qualquer outra forma que chegue em mim. Ok, gente? Espero que funcione isso aí. Espero que vocês aproveitem a aula. Qualquer dúvida, a gente pode discutir na aula que vem. Quinta-feira, a aula normal, ok? Quinta-feira, nós estamos aqui de volta na aula ao vivo, na maneira tradicional. Ok, então, gente. Bom proveito, divirtam-se. Sugiro que façam um problema já de uma vez. Até mais.